Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a criação da ONU. A ONU é uma organização internacional criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra começa em 1939, termina em 1945 e logo antes, um pouco aí já no finalzinho, os Estados Unidos começam aí a negociar, os Estados Unidos principalmente, começam a negociar com outras nações para que fosse criado um organismo para que a paz fosse mantida de forma contínua. Porque logo após a Primeira Guerra Mundial, poucos anos após, já começou a Segunda Guerra. Então, eles precisavam de um organismo para que as relações entre as nações fossem resolvidas, as grandes tensões fossem resolvidas de forma diplomática, que eles não tivessem que entrar novamente em guerra. E a Segunda Guerra Mundial foi o ápice da tragédia da humanidade. Então, 6 milhões, principalmente com o Holocausto, 6 milhões de judeus morreram em campos de concentração, sendo que desses 6 milhões, 1 milhão foi apenas de crianças, fora todas as perdas que teve a Segunda Guerra Mundial e somada também com a Primeira Guerra. Então a ONU foi criada nesse contexto. A representação da ONU, a sua bandeira, ela é o que a gente chama de representação azimutal, que é como se fosse, aqui está o globo terrestre, é como se fosse uma folha. Pensem em uma folha que você encosta em algum ponto escolhido e ela vai carimbando, para fazer a representação. Seria mais ou menos isso. E o ponto escolhido foi um ponto neutro, que eles consideraram neutro, que seria o Polo Norte, no Ártico. Então, a partir do Polo Norte, seria representada as demais nações, as Nações Unidas, que estariam unidas justamente com esse propósito de manter a paz entre as nações. Então, todos os conflitos seriam levados para uma assembleia e ali seriam resolvidos de forma amigável entre as nações, para eles não terem que entrar aí em guerra novamente. Bem, o que é essa Assembleia Geral? A Assembleia Geral da ONU, ela acontece anualmente. A próxima vai acontecer agora, esse mês. Então, geralmente, deixa eu pegar aqui o texto. Todo ano acontece em setembro. A Assembleia Geral, já no seu início, na primeira sessão, ela elege um presidente da Assembleia Geral, que vai ali comandar como que vai ser os encontros. As principais questões vão ser abordadas, então, na área de educação, na área de saúde, a área climática, de segurança. Então, cada nação vai ter uma fala, vai ter o poder de voto e vai ali trazer uma fala com alguma questão que acha relevante para a Assembleia, para depois os outros países poderem discutir. Aí algumas soluções vão ser propostas, depois vão ser votadas. Tá? Atualmente tem 193 nações membros, então a Assembleia Geral ocorre anualmente. Ocorre anualmente em setembro. E aí todo o início da Assembleia, esse presidente, que é eleito, ele tem duração de 1 ano apenas. Então, ele vai ser o presidente até o próximo ano, na próxima Assembleia. O Brasil, o presidente Bolsonaro, ele confirmou que vai estar presencialmente nesse ano, da Assembleia Geral da ONU. Por quê? Porque no ano passado foi apenas virtualmente, Todos os países gravaram, cada representante aí gravou a sua mensagem e enviou, e foi tudo de modo virtual. Nesse ano vai ser em formato híbrido, então alguns países confirmaram representantes lá em Nova York, que é a sede da ONU, e outros países vão gravar a sua mensagem e enviar, como foi no ano passado por conta da pandemia. Então este ano ocorrerá de modo híbrido, justamente por conta da pandemia. E a pandemia provavelmente vai ser um assunto retratado, a questão climática, das mudanças climáticas também, a tomada do Talibã provavelmente vai ser uma pauta também que vai ser discutida, principalmente pelo Conselho de Segurança. E essa Assembleia Geral, ela também elege um secretário-geral. Isso aqui não precisem copiar, porque está lá no texto, tá? Vocês vão copiar depois aquele texto. Um secretário-geral com mandato de 5 anos. Então, a cada 5 anos, e pode ser reeleito também depois. Então, a cada 5 anos, um secretário-geral é eleito pela Assembleia Geral. O que esse secretário-geral faz? Ele vai depois executar e coordenar tudo que foi deliberado. O que é deliberado?
os países vão lá, né, colocam lá as suas demandas, são discutidas as principais questões e depois é colocado em votação. Então, sei lá, no caso aí da retomada do Talibã ao poder. Então, vamos todos repatriar afegãos, dar vistos de refugiado, todo mundo concorda? Aí vai ter as nações que vai concordar, vai ter as nações que não vão concordar, enfim, vai chegar no placar e aí decidiu-se, ou seja, deliberou-se que as nações X vão dar vistos humanitários para refugiados afegãos por conta da tragédia, né, da retomada do poder do Talibã. Por exemplo, essa foi uma decisão. Então, essa foi uma deliberação. Deliberação é aquilo que se decide, e aí esse secretário-geral tem essa missão, né, muito difícil, de fazer isso acontecer. Então, ele vai pegar todas as decisões que foram tiradas nessa Assembleia Geral da ONU e ele vai coordenar para que seja executado, para que seja feito aquilo que foi tirado na Assembleia. Tá? Isso é um cargo, né, um dos cargos aí mais difícil, né, porque aí você vai ter que ir negociando, né, com todas as nações têm vários conflitos, né, entre si, então isso é um cargo bastante difícil e ele tem duração de 5 anos, depois ele pode ser reeleito também. Bem, o que é o Conselho de Segurança da ONU? E a ONU também ela atua em várias áreas, né? Então, na Assembleia Geral, vão ser tirados grupos de trabalho, dependendo aí da área, né? Vai para cada órgão que a ONU tem. Então, está falando lá de comércio, de saúde, de educação, a ONU tem um organismo, né? Um órgão para cada um desses temas. E o Conselho de Segurança, ele possui 15 membros, sendo que 5 são membros permanentes. Quais são os membros permanentes desse Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança, o objetivo principal é manter a paz, né? Então, por meio aí das nações, deixa eu escrever aqui, possui 15 membros, dos quais 5 são permanentes. Então, esses membros, né, eles vão discutir as questões sobre a segurança mundial. Então, algum conflito, né, que aconteça, por exemplo, aí a retomada do Talibã, eles vão discutir como que eles podem fazer, né, vão aplicar sanções, não vão. Tem um grupo separatista lá no país X e está ameaçando o outro país, vamos conversar para ver como que a gente pode negociar, o que a gente pode fazer. O terrorismo está crescendo, está estourando ali uma rebelião em algum país com grupos terroristas, o que a gente pode fazer. Então, eles vão discutir assuntos, né, atuais para manter a ordem e a segurança, né, mundial. Mas é claro que esses países têm conflitos entre si. Então, toda uma diplomacia é feita, né, entre esses países para eles tentar chegar ali no melhor acordo possível. E quais são esses membros permanentes? Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, a França e a China. Então, esses 5 países, eles são permanentes, né? As cadeiras deles estão garantidas. E esses 5 países, eles têm poder de veto. Então, eles vão lá, na Assembleia Geral foi tirada lá alguma resolução sobre a crise lá no Afeganistão com a retomada do Talibã, por exemplo. E aí foram tiradas lá 5 ações. Mas aí, um desses países, então, sei lá, Estados Unidos vai e veta a primeira decisão. Então, os Estados Unidos vetou, essa ação vai ser retirada, não vai acontecer. Ou então, Estados Unidos, o Reino Unido e a França são favoráveis para que essa ação ocorra, mas a China e a Rússia vão lá e vetam. Tá? Basta um vetar, tá? Basta só a China vetar que já não acontece. Ou então a Rússia vai lá e veta. Então, todos esses 5 têm poder de veto. Os demais não. Então, são 5 membros permanentes, os outros 10, eles são eleitos, né, a cada 2 anos. O Brasil, ele vai integrar a partir de 2022. Então, a partir de 2022, ele volta a integrar o Conselho de Segurança. Mas é rotativo, né? Então, esses 10 membros, eles estão sempre sendo eleitos e esses 5 ficam permanentes.
Bem, a próxima Assembleia, então, né, vai começar esse mês, vai ocorrer de 21 a 27 de setembro. O presidente Bolsonaro falou que vai pessoalmente participar. Então, ele vai lá para Nova York para fazer a sua fala. E o Brasil, ele tem uma característica específica, né, nessa Assembleia Geral, que após o presidente abre a sessão, depois o secretário-geral faz ali uma fala, né, para começar ali os trabalhos da Assembleia Geral, e o Brasil é tradicionalmente o primeiro país a falar. Então, por poucas vezes, apenas em 3 ocasiões que isso não ocorreu, mas o Brasil, ele sempre é o primeiro país a falar e logo depois os Estados Unidos. Tá? Então, é por isso que, né, vocês veem aí no noticiário, né, quando eu falei da Assembleia da ONU, o Brasil sempre com a primeira fala, tá? E tradicionalmente isso se manteve. Bem, agora vamos então copiem lá o texto para a próxima aula. Eu vou criar aqui o formulário para quem não estiver indo presencialmente. E quem for presencialmente nas próximas 2 semanas, é só me levar lá o caderno que eu dou visto, tá bom? Que a gente vai fazer uma atividade em sala sobre a ONU. Bem, vamos corrigir então a atividade de 18 de agosto, que foi sobre o Mercosul. Então vamos lá. Foram acho que 3 questões. Então a primeira questão. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, é um bloco econômico criado em 91 com a assinatura do Tratado de Assunção por 4 países. Então eram para vocês observarem esse mapa e escrever quais países fazem parte do Mercosul. Então vou pegar aqui a canetinha. Então escrevam aí, né? O Brasil, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, tá? Esses 4 países. Próxima questão. 2. Até o momento, o Mercosul conseguiu atingir o 2º nível de integração. Lembram? São 4 níveis de integração de um bloco econômico. Eles têm que ir passando aí, né, por todas as etapas, quando aumenta essa integração. Ou seja, o bloco é uma união aduaneira, que permite a padronização das tarifas externas de muitas mercadorias que são comercializadas com outros países não membros. Como são chamadas, né, essas tarifas? Então, a primeira aqui, TEC, Tarifa Externa Comum, tá? Então, para quem não tinha feito ainda, não tem problema, pode fazer, né? E aí já vou fazendo a correção, você já vai estudando, né? E fazendo ao mesmo tempo a tarefa. O terceiro, aí é sobre a Venezuela, né? Então, em 2006, a Venezuela entra no Mercosul, efetiva-se, né, oficialmente em 2012, porém gera atritos políticos por conta dos atos antidemocráticos, lá ocorre uma ditadura. A tensão foi se agravando, até que em 2016 a Venezuela foi suspensa do bloco, em 2017 foi acrescentada uma cláusula. Que cláusula foi essa, né? Qual é esse requisito? Então, para permanecer membro do Mercosul, os países têm que implantar uma ditadura? Não, né? Para permanecer membro do Mercosul, os países têm que perseguir e prender os jornalistas? Também não. Para permanecer membro, os países têm que atacar os poderes legislativo e executivo? Não, numa democracia, né, tem que ter o presidente e tem que ter o parlamento também, tem que ter o Senado, tem que ter a Câmara dos Deputados, não é só o presidente que vai decidir tudo, né, como acontece na Venezuela. Ele manda e os outros poderes não existem, né, outros poderes. Então não, senão vira uma ditadura. Para permanecer membro do Mercosul, os países têm que garantir a democracia em seu próprio país? Isso, né? Essa daqui, essa última. Então, a Venezuela, enquanto não resolver essa questão, enquanto for uma ditadura, ela vai estar suspensa do bloco Mercosul. Tá bom? Vamos para o próximo, então. Então, esse é do dia 25 de agosto, né? O bloco USMCA, que são as siglas em inglês, né? Dos 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Em qual subcontinente estão localizados os países membros do bloco econômico? Então, qual é o subcontinente desse bloco econômico? Lembrando que nós temos 6 continentes. E um desses continentes, a América, tem 3 divisões, ou 3 subcontinentes, que seria a América do Norte, América Central e América do Sul. Então, para que eu... Se tem aqui a ferramenta, né, correta. Então, só vocês... Deixa eu escrever aí, América do Norte. Tá? Então, América é o continente, América do Norte, um dos subcontinentes que estão localizados aqui, esses 3 países desse bloco econômico. O 2. Porque o novo acordo possui uma remuneração mínima para uma parte da produção de automóveis fabricados dentro do bloco.
Então, lembre que eu falei que pelo menos, né, de 40% a 45% na área de fabricação de automóveis, os trabalhadores têm que ganhar a mesma coisa. Então, não importa se os trabalhadores são do México, do Canadá ou dos Estados Unidos. Parte dessa produção, os três têm que ganhar a mesma quantidade, tá? Então, para quê? Para padronizar. Então, por que que tem essa remuneração mínima? Para que as empresas canadense e dos Estados Unidos deixem de ir, né? Não que elas vão deixar de ir totalmente, né? Mas que inibam um pouco a vinda dessas empresas para o México, para elas utilizarem da mão de obra mexicana, porque né, eles pagavam menos, né? Essas empresas vinham, transferiam tecnologia para o México e aí eles pagavam menos, né? Exploravam essa mão de obra mexicana, que aceitavam ganhar menos do que os trabalhadores dos Estados Unidos e do Canadá. Então, o principal ponto é esse, né? Para essas empresas virem menos ou deixar de vir para o México para usar essa mão de obra, porque agora todo mundo vai estar ganhando a mesma coisa em parte da produção. O segundo ponto que a gente pode colocar também é para padronizar, né, essa produção. Então, os trabalhadores ganhando mais, né, eles vão ter que padronizar também as condições, né, trabalhistas e vão deixar de utilizar também os recursos do México, né? Então, tem uma outra consequência aí, que essas empresas vinham, além de utilizar a mão de obra mexicana, elas também agrediam o meio ambiente do México, né, por elas estarem ali inseridas. Então, elas produziam e os dejetos eram todos jogados ali no meio ambiente do México. Tá? Então, coloquem aí com as palavras de vocês, apenas para evitar que essas empresas venham, né, e utilizem a mão de obra mexicana. Tá bom? E a última... Ah, não, eram só duas essa aula, né? Então, quem fez aí quem esteve presencialmente aí na aula passada, a gente falou sobre o bloco econômico da União Europeia, e aí eu passei uma questão para fazer em casa, em algumas turmas não deu tempo, então acabou ficando para casa também, e 7 questões para vocês fazerem, tá? Então façam aí, quem for ficar em casa ainda faz no formulário, e quem tiver feito no caderno, na próxima aula eu já dou o visto, tá? Tanto nessa semana quanto na semana que vem também. Tá bom, gente? Então até a próxima aula, qualquer dúvida podem mandar na plataforma. Tchau, gente, beijo!